Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Criptech de novo. Eu não sei se eu vou lançar esse vídeo em duas partes ou se eu vou lançar ele numa parte um pouco maior. Eu já tentei gravar ele da primeira vez e ficou muito longo, mas vamos falar um pouco sobre o filme com spoiler. Se você vem ver só essa parte, eu acredito que você já tenha visto o filme e você tenha entendido algumas coisas que eu também entendi do começo. Caso você não entendeu, a gente vai tentar explicar por aí. Se alguma coisa que eu falar também não fizer sentido para você e você tenha visto outra simbologia no filme, é porque o filme permite que isso aconteça. As simbologias dele são tão abertas e que não se explicam dentro do filme que você vai buscando referência em outros lugares para que você consiga manter a tua sanidade, assim, pra você não se sentir tão burro quando você termina. Porque quando eu vejo um filme muito inteligente e eu não entendo, eu fico pensando, meu, será que eu sou burro, que eu não entendi? Ou será que realmente o filme não tem sentido? Então eu pesquisei bastante para entender um pouco mais. Falando sobre o filme, um dos pontos principais é o passado do Tomás. Qual que é esse passado? Ele era um refugiado, ele estava no meio de uma guerra, e ele nota-se que ele já é uma pessoa letrada, ele cursa filosofia, que ele fala em algum momento lá. A mãe dele é advogada, então por ele ter uma situação social um pouco mais estável, ele fica numa posição de guerra mais confortável, digamos assim. Ele fica numa guarita, onde ele não precisa entrar em frente de batalha. E nessa guarita a única função dele é ver se as pessoas estão tentando ultrapassar essa fronteira. Se alguém tentar ultrapassar essa fronteira, ele tem o poderio de fogo para impedir que isso aconteça. Só que ele fica tanto tempo sozinho que ele vai andando pela floresta e acaba encontrando uma pequena estátua, que é esse amuleto, que é uma estátua pequena, que parece uma moça, uma entidade feminina. Não diria uma moça, uma entidade feminina. Depois de uns dias, após ele encontrar essa estátua, ele limpa essa estátua, deixa ela guardada lá, e uma moça, dessa vez uma moça real, né? Não uma estátua, uma moça, tenta ultrapassar essa fronteira. Ele meio que ameaça que vai atirar nela, mas ele acaba perdendo essa coragem e abriga essa mulher. E essa mulher, ela estava tentando ultrapassar a fronteira porque do outro lado a filha dela estava. Então, meio que ela estava em desespero. E ele fala, melhor você não ir, porque se você for agora, no estado que você está, no meio da guerra, no meio de todo esse conflito, você vai morrer. Eu posso permitir com que você sobreviva, eu cuido de você. E pelo que eu já ouvi falar, o conflito já está quase acabando. Quando tudo estiver normalizado, você sai e vai embora. Ela fica um tempo com ele, ela fica sendo cuidada, tipo, meio que se torna uma amiga dele. E nota-se que ele já está tendo algum interesse amoroso por ela. Mas ela em nenhum momento dá essa abertura. Ela é apenas uma mulher simpática. E aí que vem o problema, né? E aí, quando chegar o momento, ela decide que vai sair dali. Ela, tipo, não dá, eu preciso ver minha filha, eu preciso sair. E quando ela decide sair, ela pega essa estátua, em algum momento do filme fala que essa estátua é a protetora dela. Ela fala, isso aqui é uma entidade feminina e essa é uma entidade de proteção às mulheres. Tá, eu tinha esquecido de falar sobre isso. Mas quando ela pega e decide sair para floresta, para se libertar, para tipo, ir atrás da filha dela, ele corre atrás dela e a estupra. E aí que esse fantasma, esse demônio que o atormenta. Então, quando a gente volta pro momento em que ele está na casa com a Magda, faz sentido quando ele quando ele amarra os braços com silver tape, porque ele quer rasgar o próprio rosto, uma espécie de vergonha, uma culpa tão grande que faz com que ele se odeie, né? E a gente pensa, para mim fez sentido toda a história, e já que ele está tentando lacerar o próprio rosto, é sinal de que ele está completamente arrependido pelo que ele fez. Mas algumas coisas deixam claro que não é tanto assim. E aí, enquanto ele está cuidando da casa, ele começa a criar um vínculo com a Magda. Como eu falei, ele percebe que a mãe da Magda acaba machucando ela em alguns momentos e acaba questionando ela. Você está presa com essa mulher aqui. Será que não é hora de você se libertar? Por que você continua cuidando dela? Não, cada um tem sua sina, eu tenho que cuidar. Não fui eu que escolhi isso. Ela fala isso várias vezes. Não é minha escolha estar aqui. Isso também vai ser importante mais pra frente. E aí, chega um momento em que ele está limpando a caixa d'água do vaso e ele, puxando a descarga, sai uma água preta e suja. Ele encontra uma espécie de morcego branco que ele acha que está morto, e quando ele ergue esse bicho morde ele. Mas ele é um morcego grande. E aí, quando ele vê esse bicho, ele começa a ouvir barulhos pela casa, e ele começa a juntar as coisas e achar que aquilo ali não é apenas
algo real, pode ser algo sobrenatural, algo diabólico. E aí quando ele chega a conhecer a mãe da Magda e vê que ela está num estado deplorável, que não faz nem sentido, ela é completamente violenta. Até a Magda retira a fiação de luz com medo que ela morda e se mate. Ele pensa que aquilo não pode ser algo natural. Aquilo lá tem alguma coisa diabólica envolvida naquilo. E ele vai conversar com a freira, que é amiga dele. E é nesse momento que eu falo sobre isso explicado, porque é um momento que tem uma frase que eu acho muito importante. Ele fala para a freira que alguma coisa ruim está acontecendo, a freira concorda e fala que sim, que aquela família, a mãe da Magda, foi tomada por uma entidade demoníaca. E ela fala que o mal, tem vezes que ele é tão grande que ele precisa de um corpo físico, que ele não é só algo espiritual, que ele precisa ser físico, palpável. E, tipo, esse morcego seria uma manifestação física do mal. E ele fala para a freira que ele precisa libertar a Magda. E ele fala isso 2 vezes ainda, que ele quer libertar a Magda. Eu quero que ela seja livre, eu quero libertá-la. Tá. E aí, passando mais para frente do filme, lá no arco final, o que a gente acaba descobrindo? A gente acaba descobrindo que essa mãe da Magda, na verdade, não é a mãe dela. Quem é essa pessoa? Essa pessoa era o dono da residência em que a Magda vive hoje. Esse cara, ele era um assassino, ele assassinou a esposa para casar com a própria filha. E, posteriormente a esse assassinato, ele sumiu. E o que aconteceu? Ele ficou meio que preso em cativeiro naquela casa. E preso naquela casa, sendo cuidado pela Magda, que a Magda é uma espécie de cuidadora. E aí fica meio sem sentido o que seria essa cuidadora. E o que seria? Quando o Thomas entra em um outro cômodo, ele acaba se deparando com um sobrenatural completo. Que ele vê aquela estátua, tipo, dentro de uma concha, num corpo físico. E essa estátua fala para ele, não se preocupa. Não é isso que você queria? Você não me achava tão bonita? Então, agora não tenha preocupação que você vai ser uma boa mãe. Então, o que acontece? Essa entidade feminina, ela é uma entidade de justiça às mulheres. Então, quando o Tomás estuprou aquela mulher lá no primeiro ato, no ato passado, aquela mulher estava sob a proteção dessa entidade feminina. E passado muito tempo, essa entidade veio cobrar justiça. E como que é essa justiça? É a mesma justiça que aconteceu com o dono da casa. Ele fez mal para as mulheres, ele vai ficar preso ali. E a punição pelo que ele cometeu é que o mal que ele fez vai ser algo que vai sair de dentro dele. Vai ser algo físico. Então ele vai parir o próprio mal. Então esses animaizinhos que aquele rapaz que o rapaz solta, ele solta vários animaizinhos. Esses pequenos morcegos são a manifestação física do mal. E essa cuidadora está ali para matar essa manifestação física do mal antes que ela entre para a terra. Então ela chega e pisa em cima desses animais. Então é isso que vai acontecer com o Tomás. Ele vai ficar preso como punição e vai ter uma cuidadora e ele vai engravidar do mal, né? Tipo, toda a manifestação física vai sair por ele. E até mesmo essa parte que eu falei que é um pouco violenta, um pouco meio nojenta, que ele fica deitado no chão, com as pernas abertas, de calça mesmo, e você percebe que a barriga dele vai crescendo como uma grávida, e alguma coisa está saindo dali para alguns lugares que nem quero imaginar. Essa entidade feminina, eu vi em alguns comentários de uns sites que era o Pazuzu. Só que o Pazuzu é uma entidade masculina. Então, eu acho que, ao contrário do Pazuzu, ele é a inimiga do Pazuzu, que é Yashmantu, que é um demônio feminino. Esse demônio, ele devora recém-nascido, enquanto está sendo amamentado. Então, tipo, ele devora o que nasce. Eu imagino que seja essa a intenção. Tipo, como ele devora aquilo que nasce, aquilo que é bom, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que nasça o mal. E essa cuidadora, ela está ali para impedir com que esse mal seja perpetrado na Terra. E no último ato, só para confirmar tudo que a gente já tinha entendido, quer dizer, eu tinha entendido depois que eu vi pela segunda vez, mas só para deixar claro, a Magda se torna livre
E ela vai num posto de gasolina, na estrada, encontra a moça que foi estuprada pelo Tomás trabalhando numa loja de conveniência. Ela chega e entrega de novo o talismã e fala, ó, nós precisamos estar sempre juntas, num símbolo de sororidade. E para ver que o Tomás, ele não é tão bonzinho assim, quando a freira chega, depois que ele já descobriu toda essa lógica diabólica, essa punição, a freira pergunta para ele assim, então, a freira que não é freira, inclusive, ela pergunta então, agora qual que é o tipo de perfil de moça que você quer que cuide de você? Porque ele vai ter uma cuidadora também, né? Tipo, acompanhando ele durante todo esse processo. Ele fala, eu quero ela, eu quero a Magda. Eu falo assim, não, mas a Magda já tá liberta. Não, mas eu quero ela. Mas você não queria libertar ela? Lembra que ele tinha comentado no início? Quero libertá-la do mal. E ele continua sem nenhuma dúvida. Não, eu quero a Magda. E a freira diz, não, não dá mais. Ela já foi levada daqui. Levada no sentido de liberdade, ela tá livre. Então, tipo, ele ainda tem essa ideia de posse sobre as mulheres. Porque o estupro nada mais é do que uma sensação idiota de posse que você tem sobre o corpo do outro. E ele continua com essa mesma ideia de posse. Então, mesmo esses pesadelos que ele tinha tentando arrancar o próprio rosto, tentando se autoflagelar, pode ser uma coisa inconsciente, porque conscientemente ele continua sendo um cara completamente tóxico. Então, essa foi a minha segunda parte com spoiler. Eu acredito que talvez quando vocês verem o filme vocês tenham mais noção e tenham até mesmo coisas a mais do que eu falei, ou talvez vocês acabem até mesmo que me desmentindo, digamos assim, dizendo com que a minha percepção foi errada. Então eu peço que vocês comentem embaixo, porque é um filme que ele abre esse debate. Ele é tão complexo que você tem que ficar parando, pensando. É bom. Só que o ponto final do filme não tinha necessidade de tanto simbologia. Ele poderia ser feito de uma maneira muito mais simples e acredito que ia ser muito mais acessível, mais interessante. O tempo que ele perde no começo, sendo um filme extremamente enfadonho, não acontece quase nada, não tem nenhum diálogo, é um tempo que já te cansa, então você já chega nesse terceiro ato cansado, com sono. Então eu acredito que ele tenha mais defeito do que qualidade. Mas caso você queira ver, caso você tenha visto, comenta aí embaixo, me conta o que você achou. Então obrigado pela atenção, curta o vídeo, comentem e façam tudo que é de clichê. Então, bem-vindos mais uma vez ao Cripteca. Até mais. Até um próximo vídeo, pessoal. Obrigado.